mais infraestrutura verde. E por último, o papelzinho aqui, final, que todo mundo quis votar, é PIDs não. E aí, o que a gente precisa em termos de posicionamento da prefeitura, que não necessariamente vem através de uma lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, né? É literalmente o investimento em infraestrutura urbana. E isso em todas as áreas de investimento em infraestrutura urbana que a gente tem em Barão, são todas defasadas. A gente precisa de recapeamento, de alargamento de vias, precisa de transporte público, de iluminação pública, precisa de escolas, de creches, precisa sim de infraestrutura verde, de equipamentos de cultura, de investimentos no posto de saúde. Aqui o pessoal colocou também, muito importante, o Parque Fazenda Rio das Pedras está garantido e legislado. E o principal é a parte de infraestrutura, realmente, o distrito como um todo, e que venha a trazer infraestrutura verde, melhoria das praças, das áreas de convívio, e que tenha saneamento, né, abastecimento adequado de água e principalmente tratamento de resíduos. A gente tem horrores como o esgoto sendo jogado no Anhuma sem tratamento nenhum. Então, assim, a prefeitura precisa, um ponto que foi trazido muito forte na mesa, é que a prefeitura precisa, antes de começar a falar em qualquer projeto para a região de Barão Geraldo, resolver as questões infraestruturais básicas. Esse é o primeiro passo antes de trazer uma discussão de ampliação de qualquer coisa. Não somos contra os aparelhos de ciência e tecnologia, desde que respeitadas as rigorosas leis e colocações e diretrizes ambientais. Mesa 2. Boa noite a todas, a todos. Meu nome é Marcos, sou da mesa 2. Por exemplo, essa é uma pergunta minha. O Parque Anhumas vai virar um equipamento público mesmo? O Parque Anhumas vai ser um equipamento público mesmo? Ou seja, linear, sem interrupção nenhuma, desde o início até o final. Não, isso é uma questão da prefeitura. A minha pergunta é para a prefeitura. Vai ter na lei o potencial construtivo em troca de Barão Geraldo, troca por outra área? A Márcia falou. Porque a prefeitura não é conclusiva e proprietária do Parque Anhumas? A Érica, é possível alterar o zoneamento sem o PIX? A Márcia, por que prédios dentro do PIX do distrito de Barão Geraldo é valorizado por suas residências e não por prédios? Ela quer que dê continuidade a isso. Luciano, a via coletora principal gera o mesmo engarrafamento que existe em Barão Geraldo. Esse foi o Luciano que colocou, e se isso vai continuar da forma que está. Basicamente é isso, e a Marialinha está com ela. Você tirou tudo. Outra coisa que ficou aqui também, para vocês da prefeitura, inserir nos mapas, isso é a Érica que pediu,
inserir nos mapas as feições das verbas e a incidência do viário existente e viário projetado. Ok? Boa noite, pessoal. Meu nome é Nádia, eu sou moradora em Barão Geraldo e sou também representante do Centro de Saúde. Eu fico nervosa no microfone. É o seguinte, o grupo conversou muito sobre a preocupação da população de Barão Geraldo com relação ao PIBS. Quais as preocupações levantadas? Em Barão Geraldo, nós temos apenas 2 centros de saúde, que é aqui na área central e do Village, que é insuficiente para o atendimento da população de Barão Geraldo. Esse centro de saúde está precarizado, está com falta de profissionais, equipamentos, medicação. Então, é muito fácil falar em alta tecnologia de um polo maravilhoso aqui do lado. Então, vamos pensar nos problemas que nós temos. A população de Barão Geraldo, quando precisa de um médico de emergência, tem que ir para o Padre Anchieta. Nós temos população aqui que não tem o dinheiro para o transporte. Então, Barão Geraldo precisa urgentemente de mais centro de saúde, Real Parque, Guará, para poder as famílias ficarem com mais mobilidade para chegar. É preciso ter uma UPA 24 horas, com pronto atendimento também de odontologia. Nós precisamos também de base da Guarda Municipal, porque foi nos tirado. Precisamos de uma base do Corpo de Bombeiros. Nós precisamos de mais atenção com a educação do distrito, que está sendo insuficiente para as nossas crianças e para os nossos jovens. Nós precisamos de infraestrutura, como o grupo anterior também já falou. Nós temos esgoto a céu aberto, nós temos ocupação em Barão Geraldo. É falado em alta tecnologia, em arranha-céus, mas está esquecendo que nós estamos com déficit de tudo aqui. Nós estamos com o ônibus precarizado. À noite, as pessoas que precisam, os usuários que precisam, tem diferença até de 1h30 de um ônibus para o outro. O pessoal trabalha o dia inteiro, olha para chegar em casa, fica 1h30 esperando o ônibus ali para chegar em casa. Da questão da mobilização urbana também, dos estrangulamentos dos horários importantes nas vias de acesso de Barão Geraldo. Está impossível a entrada e saída de Barão Geraldo em várias vias. Nós hoje, nós sentimos isso. Agora dobra a população para ver como que vai ficar. A questão do esgoto, e assim, muita gente acredita que Barão Geraldo é o Principado. Só que não sabe que em Barão Geraldo tem fome, tem miséria, tem famílias passando por muitas necessidades e não está nem aí. O que importa é lá, os arranha-céus. A maioria dos imóveis de Campinas está irregular. Você entra com algum eu estou falando isso até mesmo pessoal. Quando você tem algum problema na questão do Departamento de Urbanismo, você fica anos para ter resposta. Eles não dão resposta. Tudo que você precisa é moroso. Barão Geraldo é um dos mais taxas de IPTU que é arrecadado no município e não volta para a gente. É como foi falado, as vias de acesso, os asfaltos, principalmente na cidade universitária, está parecendo retalho. Os bairros estão cheios de buraco. Não é visto isso. Eu vou finalizar. Então, os problemas que foi levantado pelos grupos é um problema que acho que todos nós sentimos no distrito. Então, o grupo não, quem diz? Grupo 3. Boa noite, meu nome é Danilo, estou aqui representando o grupo de discussão da mesa 3.
Dos vários pontos falados sobre a mesa, o ponto mais central e o mais que levantou maiores discussões foi sobre o PIDES não contemplar os pontos de preservação ambiental, ele não olhar para a parte de ampliação e recuperação das áreas verdes e também do Ribeirão Minas. O PIDES também ele não favorece a proximidade das áreas rurais com as áreas urbanas, que no nosso entendimento isso é muito importante. E ele também não mantém os conceitos que foram definidos pelo RIDES, ou seja, é um plano que suplanta todas as ideias do RIDES e tudo que já foi pensado para esse espaço. O PIDES ele também prioriza a verticalização das estruturas urbanas em detrimento das moradias térreas, que no nosso ver também é um ponto negativo desse plano, que não nos contempla. E associando todas essas questões, na síntese a gente entende que o PIDES ele não contempla um crescimento ordenado e ele não favorece a qualidade de vida aqui no Barão Geraldo. Como pontos de melhoria, questões gerais, eu acho que a gente só salienta o que já foi falado até então, mas foi levantada a questão da melhoria da infraestrutura de forma geral, trazendo uma melhor robustez das infraestruturas, seja ela uma infraestrutura viária, seja a distribuição de energia, pontos de drenagem, mobilidade urbana. Há uma questão também que foi trazida sobre ações para melhoria da segurança, diminuição dos índices de criminalidade, uma preocupação muito grande em relação não só a quantidade das escolas, mas a qualidade do que é oferecido. Então, se pensar na revisão e uma melhoria do projeto pedagógico das escolas municipais. Na questão da saúde, comentou-se sobre a instalação de um centro de saúde, haja vista a deficiência desse serviço por aqui. E isso foi sugerido também a possibilidade da criação de uma UPA, mas como um centro de referência para treinamento, para aperfeiçoamento, que seria uma função de uma UPA escola. E também voltada à área mais cultural, de lazer, de fruição, a criação de bibliotecas e também centros culturais, que a gente entende que também são pontos deficientes aqui no Barão Geraldo. São esses pontos levantados. Obrigado. Mesa 4, por gentileza. Mesa 4. Boa noite a todos, meu nome é Celso, eu sou morador aqui do distrito, moro aqui no centro. Esse é o Sérgio Fernandes, também morador e comerciante aqui no distrito. Bom, nós estávamos na mesa 4, uma das mais acaloradas ali, e a discussão realmente foi bem forte, bem acalorada e intensa, mas acho que tem uns pontos aqui que a gente pode comentar que... Bom, foi discutido desde mobilidade urbana, passando pela questão ambiental, todos os pontos aí que eu acho que são comuns às preocupações dos moradores, segurança, saúde, necessidade de ampliação de equipamentos de saúde e tudo mais, né? Acho que são pontos bem em comum em todos os grupos. Vamos lá, vamos ser bem diretos aqui. Um dos pontos que foi apontado foi a inclusão de ciclofaixa nas vias arteriais. Eu tenho uma pessoa da prefeitura que estava com a gente aqui que comentou que está previsto só nas laterais, né? Nas arteriais não tem previsão nenhuma de ciclofaixa. Então hoje acho que isso hoje é uma demanda básica hoje, né? Assim, todo mundo pede isso, né? Se a gente está pensando num país moderno, no futuro, deixar isso de lado, acho que... então, tá aí eu gosto de bicicleta também, sou suspeito para falar. Plano de preservação ambiental,
é outra reivindicação também do grupo. Acho que as passagens de animais e os planos para preservar as espécies, algumas que já foi comentado no grupo aí que são comuns aqui das espécies comuns aqui da região e tudo mais, né? Alargamento das marginais para as vias de acesso também, né? Parece que tem uma questão de descumprimento aí, uma previsão de uma avenida que estava previsto alargamento, mas estava uma discussão que não, porque não pode alargar, então também tem essas questões para ser discutido e resolvido. Plano para tratamento de esgoto e esgotamento sanitário também, né? Acho que é fundamental que isso seja muito bem. Nós temos áreas importantíssimas ali hoje que não tem esgotamento sanitário, né? Um exemplo é o próprio isso, os cílios. Fossa para 750 isso, os cílios que tem fossa para 750 pessoas. Muito bem, obrigado pela ajuda. Garantir escola e equipamento de saúde públicas também. Alguns outros grupos também já discutiram isso, que o Barão Geraldo está esgotado isso, né? Com 2%. Só os dois existentes aqui do Barão Geraldo e lá do Village são insuficientes para atender a demanda atual. Imagine com mais 50, 60 mil pessoas aqui, né? São esses os pontos aí, a gente fez bem resumido, tá? Obrigada. Mesa 5. Representante da mesa 5. Boa noite a todos. Estamos aqui da mesa 5, o Sérgio. Sérgio Cidade 2, Sérgio. Vila Costa Silva, meu nome é Sandra, moro aqui na cidade do Estado de Deus. O que a gente resume no nosso grupo? Nós queremos tratamento de água potável garantido no PL. Voltar para o começo. Tratamento de água potável, tratamento de esgotos efluentes, para acabar com os problemas que nós temos aqui na região de esgotos a céu aberto, como foi citado nas fases anteriores. Garantia dos limites do Parque Numas no PL do PIDES, ao invés de ser em função dos empreendimentos imobiliários. Não desmatar áreas verdes para construir prédios. Transporte público, como por exemplo o metrô ligando a rodoviária ao Unicamp e ao aeroporto. Escolas públicas. O PL está prevendo gente, mas não prevê escola, não prevê creche, então creches públicas. Posto de saúde, que não está previsto no PL. Ocupação com estratos sociais diversos, C, D, E, ou seja, isso como implantação obrigatória, deixar de ser um lugar só de gente rica e ter todos os estratos sociais, inclusive habitação de interesse social. Um argumento do PIDES é de que o povo mora perto do trabalho. Na escravidão a gente morava no trabalho. Hoje em dia, quem pode se promover mora onde quer. A pessoa que é socialmente frágil, esse mora onde consegue. Então esse sim vai ter necessidade de morar perto do trabalho, se aqui vier o PIDES. Então tem que ter habitação social para quem tem de vulnerabilidade social. Os empreendimentos, garantir dar mais 70% de área livre nos empreendimentos para a gente termos infiltração e impedir a verticalização aqui da região.
local para habitação social, reflorestamento das áreas livres. As áreas que estiverem livres serem revegetadas, não ficarem abandonadas e largadas. Respeito ao Plano Verde de 2017, que tem todas as diretrizes de sustentabilidade aqui para a região. Proibir prédios espelhados, como foi citado que em Nova York já não permitem mais prédios espelhados. Então, por que trazer algo para cá? Seria o mesmo que retificar rios, que também já é uma prática que já foi abandonada na Europa há muito tempo, ter prédios espelhados. O número de andares dos prédios de no máximo 3 andares mais um, ou seja, o quarto andar só ser permitido se o terceiro andar for cobertura. De novo, criação obrigatória do Parque Inhumas e preservação de todas as áreas de mata e reflorestamento. Nós só temos 6% de vegetação natural na área do PIDES. O mínimo do Código Florestal seria 20%. Medidas para impedir o alagamento da região. Aqui, quando chove, quem entra no acesso de Barão do PIDES é cachoeira descendo aquela rua que vem de CPQD. Quando a gente está em frente ao Santander, é tudo alagado, sempre, sem outra área de alagamento. Aqui está escrito como drenagem para prevenção de alagamentos, mas leiamos, drenagens são ações para prevenir e evitar alagamentos. E por fim, PIDES não, na região azul. Para a região de entorno, ponto de acesso ao Guará e ao Sícontron, que é o... Olha o ponto que está caindo lá. Bom, a ponte da Estrada Rodia, que vai dar acesso ao Sícontron, ser restaurada. Melhorar a malha viária existente, antes mesmo de pensar em colocar uma malha viária nova. Eu vou de bicicleta, às vezes, para o trabalho, são 15 quilômetros. Quando saio aqui pelo acesso, nesse acesso em frente à Telecamp, eu simplesmente vou para o meio da rua, porque não tem nada para andar ali. A pé, são só 5 quilômetros e 6 da SP até a Barão Geraldo. Não é impossível andar porque não tem calçada. Inclusive, em frente ao Clube Telecom, a gente tem que andar a pé, no meio da rua, impedindo que o trânsito. Então, o carro é obrigado a andar a 4 km por hora atrás de mim, porque não tem calçada para eu poder andar. E se andar no cantinho, a gente é atropelado. Então, a gente tem que realmente parar o trânsito. Então, melhorar a malha urbana, a malha viária, antes de pensar em qualquer coisa nova. Como vai ter algo novo que preste, se não existe, não presta? A gente começa do começo. O adensamento da cidade nessas áreas não é necessário. Como vimos, a zona urbana anterior a 2017 de Campinas já tinha espaço para mais 340 mil pessoas. Para que adensar mais quando o centro tem áreas vazias? E não estamos nem falando das áreas que estão ociosas. Só áreas vazias, ainda não ocupadas do centro de Campinas, comporta mais 340 mil pessoas. Então, o adensamento da cidade nessa região não é necessário, não tem utilidade social. Apresentar soluções proporcionais ao adensamento. Estimular a agricultura periurbana. Essa região aqui é 100% de solos de alta produtividade agrícola, dados da Embrapa. Então a gente pode, e é uma área 70% rural, então a agropecuária, nós ainda podemos ter agricultura urbana garantindo alimento em nossas mesas. Cidade é muito bom, mas de onde vem a comida? Que vai ficar cada vez mais caro, porque vem cada vez de lugares mais distantes. Estimular a agroecologia.
um programa eficiente e sério de reciclagem de resíduos sólidos na nossa área de entorno. Retração do limite da zona urbana atual com base nos estudos do Plano Diretor de 2017, que foi os estudos dos cadernos técnicos do Plano Diretor de 2017, que foi incisivo em dizer que Campinas não necessitava expandir a zona urbana e foi expandida à revelia de estudos técnicos e participativos da sociedade. A creche, que está sendo construída no terreno do PIDES, precisa replantar as árvores arrancadas na terraplanagem. Por favor, Prefeitura, qual é, no Bosque das Palmeiras, qual é o plano de replantio das árvores que vocês que devem preservar estão desmatando? Não só na área do PIDES, mas também em todo o entorno, transporte coletivo que não dependa de rodovias, como metrô e VLT aéreo, porque o nosso trânsito está todo saturado. Então, ou o transporte vai por baixo da terra, ou vai acima de tudo, que são os veículos leves sobre trilhos aéreos, o VLT. E acessibilidade para idosos, crianças com necessidades especiais. E, por fim, uma drenagem bem estruturada, porque nós temos problemas de alagamento em Barão que por acaso não estão mapeados no site da Prefeitura. Eu baixei a informação geográfica deles e não existe para a Prefeitura qualquer ponto de alagamento em Barão Geraldo. Melhor, na região do PIDES. Na região do PIDES. De Barão tem, mas não no PIDES. Muito obrigado. Muito obrigada, Sérgio e Sandro. Bom, pessoal, pelo que a gente consegue observar, não só hoje, mas todos os dias, a gente tem sempre observado essa preocupação com a Barão Geraldo que já existe, né? O que da infraestrutura, o que de empreendimentos, o que de equipamentos públicos irão acontecer na medida que o PIDES, o Polo de Desenvolvimento, é edificado, é construído, empreendido pelos proprietários das terras daquela região. A gente explicou aqui no começo a questão do EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança, da outorga, são algumas questões que podem ajudar na melhoria dos equipamentos de Barão Geraldo. Não acho que resolve, não acho que é uma solução definitiva. Uma lei de uso e ocupação do solo, ela tem os limites de abrangência de uma lei de uso e ocupação do solo, né? Uma série de legislações, como se fosse uma colcha de retalhos, vão formando as políticas públicas. A discussão de hoje, de nós, do Departamento de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, é essa questão do zoneamento. Então, nós tentamos trazer para vocês a situação atual do zoneamento e a situação pretendida do zoneamento. Todas essas questões trazidas hoje estarão dentro de um relatório. Nós vamos mostrar todas as questões, o que uma lei de ocupação do solo consegue atender e o que a gente está propondo. Isso na fase 2. Essa primeira fase é uma fase de tentativa de entendimento da nossa proposta. Lembrando que o assunto é complexo mesmo, tem algumas questões apontadas aqui, a questão de diretrizes viárias, não terem na largura da calçada, por exemplo, existe uma legislação que fala sobre isso. Então, por exemplo, uma via coletora tem uma calçada de 4 metros, é uma legislação complementar, número 304, que serve para a cidade como um todo. Então, a gente tem essa questão definida em outras leis, né? A passagem de fauna, por exemplo, é uma lei, na verdade é uma portaria da Secretaria do Verde que é obedecida em todos os momentos de parcelamento. Então, todas essas dúvidas que vão sendo colocadas, a gente tem tentado colocar nos grupos. Mas se ainda assim houver dúvidas e sugestões, naquele panfletinho nós temos um QR Code. Nós temos um QR Code aqui atrás, que nós temos aqui nesse site a
minuta de lei, os mapas, materiais de apoio que tem todas essas apresentações e aqueles mapas que estão na parede, aquelas tabelas que estão na parede, os documentos e materiais todos das mesas, tudo isso está aqui. E tem um campo de sugestões que vocês podem trazer. Então, tudo que for surgindo, nós estamos compilando e esse site vai ficar aberto até dia 14 de abril, tá bom?